Houve realmente um ganho real. O que é importante é que a economia esteja saudável para que se mantenha esses ganhos. Porque quando a economia entra num processo de redução da atividade econômica, a primeira coisa que o empresário precisa fazer é demitir ou reduzir salário, porque isso é custo. E, de outro lado, você tem aí a receita do governo, a receita da empresa, a receita da comunidade reduzida. Então, nós estamos pensando em crescer com segurança, reajustando acima do PIB, X% acima do PIB, nós vamos estar, sem dúvida, com a política que nós devemos comemorar. Isso não é uma política para reclamação, não. Apenas tem que ter o cuidado que ela seja segura. Toda vez que você tem um reajuste com uma base acima da inflação e continuada, você tem ganhos reais. Nós tivemos aí em torno de 18% acima da inflação o reajuste do salário mínimo. Evidentemente que nós temos uma economia que não é pequena, que também paga o salário mínimo. Então, no primeiro instante, isso é o impacto no custo. Pequenas prefeituras, pequenas empresas, prestadoras de serviço, onde os sindicatos não têm os chamados salários de categoria, então você vai ter um impacto em relação a isso. Mas, do outro lado, quando você tem mais renda, você gera a possibilidade de maior consumo. O próprio empresário que paga é o empresário que também pode ter a sua receita aumentada. Então, o importante dessa política é que ela está continuando. Hoje é possível sim, nós temos muitas regiões do Nordeste brasileiro e das pequenas cidades onde tem muitas pessoas que sobrevivem com o salário mínimo. Isso nós estamos falando de coisas de dignidade e da realidade, estamos falando da realidade. Bom seria se esse salário fosse maior. Nós tivéssemos uma condição, uma economia capaz de pagar mais, mas hoje a economia ainda não é capaz de pagar mais. O que seria um salário mínimo ideal nos dias de hoje? Se o imposto de renda não pegasse depois de 1.800, eu creio que um salário, se você pegar uma família média que nós temos aí de 4, 5 pessoas, eu creio que essa deve ser a nossa população, a população da classe C e D, que efetivamente recebe o salário mínimo, nós poderíamos pensar em algo acima de 2,5 salários. Em 2013, não se esperava que a economia houvesse uma retração da atividade como houve. Hoje nós estamos pensando já, vivenciando essa retração. Então todos os agentes, começando com os agentes econômicos privados, públicos, com o trabalhador, todos vão pensar que nós temos que nos cuidar um pouco mais a esse respeito. Sem dúvida que quando você tem um pouco mais de conhecimento de como deve ser a atividade, você cria as condições melhores para se proteger e para proteger a economia. O governo está fazendo isso, as empresas vão fazer isso. Então os investimentos que foram repensados, serão investimentos mais seguros agora. Enfim, nós temos condições de chegar em final de 2014 com a taxa de inflação um pouco menor.